Eles acham que acabou, que ela está bem, livre, radiante. Mas 79% dos homens jamais imaginariam o que realmente acontece depois que a porta bate. Aquele alívio inicial, a euforia da solteirice, uma fachada hilária. Por trás do sorriso forçado das redes sociais perfeitas, um cenário inesperado se desenrola. Princesas que viram sapos, e a grama do vizinho que não era verde, mas sim de plástico. Prepare-se para desvendar o que ninguém conta. A comédia ou tragédia silenciosa que acontece quando ela finalmente se vê sozinha, e o fantasma do passado começa a ganhar contornos de herói. Afinal, quem realmente ganha no jogo do adeus? A verdade sobre o pós-término revela um palco onde muitos, especialmente uma parcela significativa de homens, desconhecem os bastidores das emoções de quem decidiu se afastar. O que raramente se compreende é a complexa jornada psicológica da pessoa que tomou a iniciativa de encerrar a relação. Inicialmente, surge um período de exaltação, uma sensação quase lúdica de euforia. É como se, ao desatar os nós de um compromisso, uma onda de liberdade inundasse a rotina, colorindo os dias com a promessa de um novo começo. Há uma validação externa quase que imediata. O círculo social se torna uma plateia entusiasmada, aplaudindo a coragem da decisão e reforçando a imagem de um indivíduo recém-empoderado, pronto para desfrutar da vida de solteiro. A agenda se enche, o ego se nutre de atenções diversas, e a ilusão de que a grama do vizinho é de fato mais verde se solidifica. Contudo, a realidade tem seu próprio roteiro, muitas vezes irônico e menos glorioso. Aqueles que antes pareciam príncipes encantados, à espreita no vasto mercado da solteirice, frequentemente se revelam apenas uma coleção de arquétipos previsíveis e desinteressantes. O impaciente, o eterno reclamão da ex-parceira, o mestre em desaparecimentos repentinos. A atenção é farta, mas a intenção por trás dela, quase sempre escassa. Aos poucos, um incômodo sutil se instala. É nesse contraste que a figura do ex, outrora motivo de afastamento, começa a adquirir uma aura quase de super-herói. Não porque ele mudou drasticamente, mas porque a comparação com as novas opções o eleva a um patamar de virtudes que antes passavam despercebidas. Conforme a euforia inicial murcha, geralmente entre o quarto e o sexto mês, a solidão se agiganta, tornando os domingos à noite um pesadelo particular. O círculo social que antes aplaudia a nova fase começa a ver a situação com olhos diferentes, talvez como uma competição sutil ou um lembrete incômodo da própria fragilidade dos relacionamentos. A narrativa de mulher empoderada começa a ruir, dando lugar a uma guerra silenciosa na mente. Eu fiz a coisa certa contra minha vida, na verdade, está pior. Mensagens de saudade disfarçada ou raiva camuflada pelo WhatsApp se tornam um sintoma. A incapacidade de admitir o erro original se perpetua, criando uma tortura psicológica auto-infligida. Enquanto isso, o ex, outrora o problema, está em sua própria jornada de reconstrução, talvez mais forte e focado, tornando-se ironicamente o homem que ela desejava, mas sem ela, e por causa dela. A grama, afinal, era de plástico. A fase inicial após um afastamento significativo muitas vezes brilha com a luz de uma liberdade recém-descoberta, um espetáculo pessoal de autonomia. É como se o cérebro, num truque de mestre, inundasse o sistema com uma onda de otimismo quase palpável. Essa performance inicial é frequentemente reforçada pelo coro de amigos, que, sem perceber, atuam como um espelho amplificador, refletindo uma imagem distorcida de um novo eu radiante e inabalável. A agenda se preenche, não necessariamente de compromissos significativos, mas de distrações que mascaram o vácuo prestes a se formar. A superficialidade das interações, contudo, revela-se um veneno de ação lenta. Aos poucos, a cortina da ilusão começa a se rasgar. A promessa de um mercado vasto e repleto de opções sedutoras revela-se uma vitrine de personagens caricatos. O galã apressado que projeta um futuro a dois no primeiro encontro. O chorão profissional que transforma cada conversa numa terapia gratuita sobre a ex-parceira. O mestre do sumiço, cujo desaparecimento é mais pontual que a entrega de pizza. A atenção, embora abundante, é diluída, carente de profundidade ou real intenção. A validade do empoderamento se questiona quando a qualidade das conexões despenca, mostrando que a quantidade nem sempre se traduz em valor. Aquele que antes era o problema começa a emergir da névoa da memória não como um vilão, mas como um porto seguro perdido, um ponto de referência comparativo que, de repente, se torna absurdamente mais atraente na ausência de alternativas autênticas. O humor ácido da vida reside no fato de que o vazio se instala sem pedir licença. Os fins de semana se estendem em domingos assustadoramente silenciosos,
quando o barulho externo cede lugar ao eco dos próprios pensamentos. As redes sociais, antes palco de vitórias fictícias, se tornam um lembrete cruel da solidão. A mente entra em um cabo de guerra excruciante, a narrativa cuidadosamente construída de ter feito a coisa certa contra a dura realidade de uma qualidade de vida emocional em declínio. Mensagens ambíguas, um misto de saudade camuflada e rancor enrustido, começam a pipocar, um sintoma da dissonância cognitiva que assola a alma. A ironia final é que, enquanto a pessoa se debate nessa espiral de arrependimento não admitido, quem antes era o problema, impulsionado pela perda, está em sua própria jornada de autodescoberta e aprimoramento, lapidando-se na versão que talvez sempre foi desejada, mas alcançada numa solidão redentora. A grama, afinal, era uma tapeçaria bem cortada, mas sem a seiva da autenticidade. O verdadeiro desafio é aceitar que a liberdade, às vezes, é apenas outro nome para a solitude. A transição da euforia para o questionamento, por vezes, se manifesta como uma peça teatral de um único ato, onde o palco antes vibrante de novas possibilidades se torna um cenário claustrofóbico de reflexão. A atenção que antes parecia um bálsamo para o ego ferido, revela-se uma moeda de troca sem valor real, uma espécie de fast food emocional que sacia por um instante, mas deixa um vazio persistente. Os encontros se assemelham a audições para um papel que nunca se concretiza, com cada novo candidato falhando em preencher as lacunas que o tempo e a ausência do ex-parceiro escavaram. É quando a mente começa a pregar as suas próprias peças, num intrincado jogo de espelhos onde a imagem do passado se distorce, ganhando contornos quase heróicos pela força do contraste com o presente desinteressante. Aquele que um dia foi o epicentro das frustrações, o alvo das reclamações e o arquiteto da insatisfação, ressurge na memória com um brilho inesperado, não por ter sofrido uma metamorfose milagrosa, mas porque o mercado de novidades se mostra um festival de clichês e interações rasas. O riso frouxo dos primeiros dias de liberdade, que parecia um hino à autonomia, gradualmente cede lugar a um silêncio eloquente, pesado, que se instala nos horários antes preenchidos por rotinas compartilhadas. A narrativa cuidadosamente construída de empoderamento e decisão acertada começa a trincar, revelando as rachaduras da solidão. A mente trava uma guerra interna, uma disputa desleal entre a convicção forçada e a realidade nua e crua. Os domingos, antes sinônimo de aconchego, se transformam em monumentos à ausência, ecoando uma pergunta silenciosa: valeu a pena? O cérebro, num esforço derradeiro de autopreservação, tenta reescrever a história, minimizar os erros, mas a verdade teima em se impor. Enquanto isso, o ex-parceiro, o problema original, talvez motivado pela perda e pela necessidade de se redefinir, segue sua própria jornada, desvinculado da espiral de arrependimento. A ironia se completa na constatação de que a busca pela liberdade, ao ser mal interpretada, pode levar à mais cruel das prisões. A incapacidade de admitir o equívoco, condenando a pessoa a uma solitude auto-infligida. A grama, em retrospecto, não era apenas diferente, mas um simulacro convincente,